Em 1994, a Ucrânia firma o Memorando de Budapeste, que transfere todo o seu arsenal nuclear para a Rússia, em troca de apoio financeiro do Fundo Monetário Internacional. É interessante frisar esse aspecto porque, como eu já havia mencionado na aula anterior, a União Soviética, a Ucrânia, detinha grande parte do arsenal armamentista. Era lá onde estava fundamentada a indústria de massa armamentista soviética, né? E, portanto, muitas das ogivas das armas nucleares da União Soviética ficavam na Ucrânia. A Rússia, preocupada com a independência da Ucrânia, né, e conseguindo o apoio das nações ocidentais, pressiona a Ucrânia a devolver essas armas, ou transferir, melhor dizendo, essas armas da Ucrânia para a Rússia e, dessa forma, garantir com que o Ocidente financiasse economicamente a nação recém-independente. Com isso, a Ucrânia, que até esse período soviético era uma república nuclear, ela deixa de ser, né? Ela se desnucleariza, para fazer com que esse arsenal passasse todo para a Rússia. E isso, obviamente, vai trazer consequências bastante significativas na história, na continuidade da história da Ucrânia, né? A partir desse momento, então, a Ucrânia fica, digamos assim, girando em torno de duas grandes áreas de influência política, que vão marcar a história recente da Ucrânia até o momento atual. De um lado, né, o alinhamento com a Rússia e os seus próprios interesses, e, por outro lado, o alinhamento com a Europa Ocidental, né, e uma certa aproximação no sentido de tentar se unificar com a União Europeia, de tentar se colocar diante do alinhamento com a OTAN. Em 1996 é firmado o Tratado de Amizade entre Rússia e Ucrânia, que vai garantir efetivamente que os interesses da Ucrânia sejam garantidos em relação à Rússia, desde que, obviamente, a Ucrânia seguisse sua parte no acordo. A década de 1990 na Ucrânia foi uma chamada década perdida, uma década caracterizada pela crise econômica, pela corrupção, pela hiperinflação e pela instabilidade política e social. O desmantelamento da estrutura soviética, como aconteceu também em muitas outras repúblicas soviéticas, se deu dentro de uma perspectiva bastante conturbada. A classe política que fazia parte do período soviético, de alguma maneira, se manteve no poder, se apropriou de certos aspectos que antigamente pertenciam ao Estado, transformando em empresa privada e tendo uma certa dificuldade de distinguir aquilo que era público daquilo que era privado. E, nesse sentido, a gente vai perceber justamente, tal como a gente observa também na própria Rússia, o surgimento de uma casta de magnatas que vão dominar a política, que vão dominar a economia naquela região. E, de fato, dentro de um país onde a tradição democrática ainda era muito embrionária, era muito difícil se manter esse processo de transparência, esse processo de institucionalização, de divisão clara entre público e privado, que deve caracterizar fundamentalmente uma democracia liberal. Aconteceu que a Ucrânia efetivamente entrou numa economia de mercado, mas ao mesmo tempo manteve certos vícios e certos costumes e práticas que eram características do período soviético. De maneira que, apesar de toda a importância e de toda a infraestrutura que a Ucrânia possuía já desde a época soviética, né, esse não permitiu com que toda essa infraestrutura se desenvolvesse dentro de uma lógica de mercado. A situação começa a mudar na Ucrânia a partir do início da década de 2000, do século XXI, basicamente a partir de 2004, quando se dá a chamada Revolução Laranja, quando, no contexto da reeleição do líder da velha guarda, Yanukovych, né, é contestada, dizendo, a oposição alegando
fraude nas eleições, né, o candidato de oposição, Yushchenko, é conduzido à presidência. Esse Yushchenko representa não só a nova força, né, as novas lideranças políticas na Ucrânia, como também alinhamento com a Europa. Nesse momento em que algo que já é uma coisa constitutiva na história da Ucrânia já de longa data, começa a se consolidar como uma das características mais importantes na história contemporânea da Ucrânia. Ou seja, a Ucrânia como um país que oscila, né, na zona de influência e numa política seja pró-russa ou pró-europeia. Seja assinante da Casa do Saber Mais e confira essa aula completa e também 250 outros cursos sobre filosofia, história, psicanálise, psicologia, artes e muitos outros temas. Assine agora e assista quando e onde quiser.